Então, eu sou o Mauro Miguel, professor de Excel daqui da OneClick, e eu ajudo profissionais a crescerem e a se destacarem no lugar de trabalho. Hoje nós vamos aprender como criar gráficos aqui no Excel. Então, antes de eu meter mão na massa, você escreve para mim aqui nos comentários qual é o seu nível de domínio de criação de gráficos aqui no Excel, de 0 a 10. Qual é o nível de domínio de criação de gráficos aqui no Excel? Qual é o seu nível de domínio de expertise em criar gráficos? Para saber se vou no detalhe, vou pular algumas etapas e tudo mais. Só para poder me situar aqui, já respondeu o Vasco aqui, 4,5. Tá mais para baixo, Vasco. Ok, e a Lourdes? Para já metermos mão na massa. Lourdes, que não sabe fazer gráficos, boa por admitir que nós vamos aqui andar juntos para poder aprender como fazer gráficos aqui no X. É isso aí mesmo, Vasco. Ah, vou manter na humildade. Boa, 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 boa. Então, estamos aqui já a seguir, a meter mão na massa. Primeiro, nós aprendemos a criar gráficos aqui. Por que temos que aprender a criar gráficos? Qual é a importância de criar gráficos aqui no Excel? É o seguinte. Todo chefe, todo gestor ama ver gráficos nos relatórios. Porque num gráfico nós conseguimos perceber rapidamente tendências, conseguimos comparar valores num gráfico. E consegue dominar gráficos, você vai se destacar facilmente. Porque as pessoas conseguem prestar mais atenção num gráfico do que numa tabela cheia de linhas. Eu tenho um aluno chamado Amiel Costa. Ele falou o seguinte para mim na semana passada, que ele criou um gráfico, ou ele criou um relatório aqui no X, ele deixou todos os colegas boquiabertos aplicando os conceitos que eu vou te passar nesta aula. Então, essa aula, acredito que vai vos agregar muito valor. Ok, essa aula, para quem eu preparei? Eu preparei para colegas ou para profissionais como vocês que têm dificuldades em criar gráficos aqui no Excel ou perdem muito, muito tempo ou dias mesmo para poder fazer um e único relatório. Então, essa aula aqui vai ajudar a trabalhar com mais flexibilidade, com mais agilidade aqui no Excel. Uma garantia que eu dou é, depois dessa aula, os senhores não serão mais os mesmos. Ok? Vamos lá. Eu preparei essa aula em duas partes para ser mais didático possível. Deixa eu só ver aqui o que falou o Vasco. Depois vou partilhar a aula sim. Eu pus para gravar a aula. Ah, enquanto eu partilho aqui a minha tela, deixa eu só ver aqui. Partilho aqui a minha tela. Vamos, 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 vamos. Ok, peço que confirme para mim se conseguem ver a minha tela. Conseguem ver a minha tela? Conseguem ver a minha tela para que eu possa prosseguir aqui? Vasco respondeu que sim. Daúde também confirmou que sim. Perfeito, que conseguem ver a minha tela. Então, vamos lá aqui prosseguir com a nossa aula, então. Eh, Tem essa frase aqui que diz o seguinte, que uma imagem vale mais que 1.000 palavras. Aqui no Excel a gente diz o seguinte, que um gráfico vale mais que uma tabela com 1.000 linhas. É o seguinte, um gráfico, ele nos ajuda
a compreender dados facilmente. E também facilita a tomada de decisão. Porque se eu chego aqui com uma tabela com, por exemplo, 1.000 linhas, eu te pergunto qual o produto que é mais comprado, qual o produto que é menos comprado para Lourdes e Vasco chegaram aqui mais cedo, falaram que é da área contábil. Geralmente a área contábil lida com salários, por exemplo. Então, vamos supor que temos lá vários departamentos. E nós queremos saber, por exemplo, qual departamento tem o maior bolo do salário que a gente paga mensalmente, qual departamento tem o menor bolo. Numa tabela muito grande, como, por exemplo, 50 colaboradores, é complicado de ter essa informação em mão. Mas, pegando nessa tabela grande e transformando ela num gráfico, só de bater hoje, você consegue perceber que a área financeira ou a área técnica consome maior valor do salário e, por exemplo, a área de logística consome menor valor. Então, só de bater o olho, você consegue perceber essas tendências num gráfico. Ok? Então, vamos lá. Quais são as etapas para criar um gráfico no Excel? É o seguinte, você poder criar gráfico, o primeiro passo tem que ter dados, ok? E todas as empresas, sem exceção, produzem dados. E nós podemos encontrar dados, por exemplo, no sistema da nossa empresa, ou podemos encontrar dados a parte da planilha que um certo colega nos envia para que a gente faça o relatório. Então, essa tabela que nós recebemos de um colega ou do sistema da empresa, nós chamamos ela de base de dados, ok? Que é uma tabela com muitas informações, que é uma tabela com muitos dados. Tudo bem. Então, qual é o passo a passo para que a gente possa criar um gráfico? Primeiro é o seguinte, que nós não temos como pegar nessa base de dados e criar um gráfico. Por que, Mauro? Por uma razão muito simples. Veja só aqui, por exemplo, para o funcionário, o Oldemiro repete aqui várias vezes. A Mércia, o Aldo também se repete várias vezes, várias vezes. Então não tem como aqui pegarmos esses dados e criar o gráfico. E acontece aqui com os cursos, que também se repetem várias vezes. Então, qual é o passo seguinte? Temos os dados boa, então devemos pegar nesses dados aqui e transformar numa tabela resumo, onde temos aqui valores únicos. Então, aqui sim já podemos criar gráfico. Agora, qual é o ponto que eu quero frisar? É que vários profissionais têm dificuldade de transitar da base de dados para a tabela resumo. Vários Deixa eu só pegar aqui. Vários profissionais no dia a dia usam máquina calculadora para poder fazer aqui esses cálculos. Por exemplo, vamos lá aqui. Estamos a somar os valores por colaborador. Chegam aqui, por exemplo, no Oldemiro, soma. Oldemiro, 40, mais vai descendo aqui, Oldemiro, 106, vai somando 106. Peço que escreva para mim nos comentários se alguém usa calculadora no dia a dia para poder fazer os seus relatórios. Peço o vosso feedback. Se já são especialistas em Excel, já usam os recursos nativos ou ainda usam calculadora para poder fazer os vossos relatórios. Peço que escrevam para mim aqui. Senhor, essa aula é ao vivo, então será uma aula interativa. E o nosso canal de comunicação aqui vai ser mesmo o chat. O Vasco respondeu que às vezes usa calculadora. Quer mais? Domingos eu uso a calculadora, ok. Quem mais usa a calculadora? Vamos lá. Ok, então enquanto os outros escrevem, vou aqui avançando com a aula para que a gente possa aqui otimizar o nosso tempo. Tudo bem. Vasco escreveu aqui, usa a calculadora. Domingos também usa a calculadora. Lourdes escreveu que eu não gosto de calculadora, ok. Agora, qual é o problema de usar esse calculador no seu dia a dia?
é que você vai perder performance, você vai perder muito tempo para poder fazer o seu trabalho. Ao usar a calculadora, por exemplo, em função da base de dados que está a manipular, você pode chegar a perder dias ou mesmo várias horas para poder fazer um relatório. E muitas das vezes, com os alunos que eu conversei, diziam que eles perdiam muito tempo e os relatórios não eram tão precisos assim quando entregavam ao seu superior. Chegavam lá mesmo com dúvidas, com incertezas. Então, nessa aula, eu quero te mostrar como ganhar tempo aqui no Excel, como trabalhar assim, com mais profissionalismo. Aquele trabalho que te consome horas, que te consome dias, como fazer isso em apenas minutos ou até mesmo em poucos segundos. É isso que eu quero te mostrar nesta aula. Eu tenho um aluno chamado Moisés Manuel, ele é da Beira. Ele falou o seguinte para mim que antes da nossa formação, ele chegava a perder 5 dias para poder fazer o seu relatório. E um ponto engraçado é que ele disse para mim que ele exigia do seu chefe que ele comprasse a pilha para sua máquina calculadora. Mas depois de dominar técnicas avançadas do Excel, ele faz o trabalho que ele levava 5 dias, ele agora faz o mesmo trabalho em apenas 1 hora. Então, o que eu mostrei ao Domingos, você vai aprender daqui a pouco, ok? Então, voltando aqui para nossa aula, qual é o ponto aqui? Temos a nossa base de dados, tudo bem. Transformamos ela numa tabela resumo, onde agora valores únicos. Tendo valores únicos, já vamos aqui criar o nosso gráfico. Então, esse é o fluxo. Este é o passo a passo para você poder criar um gráfico. Pega a base de dados, transforma na tabela de resumo e depois já cria o seu gráfico. E no dia a dia, nós usamos aqui esses principais tipos de gráfico. Gráfico de coluna, gráfico de barra, gráfico de pisa e gráfico de linha. Mas agora, essa aula, para que não se alongue, nós vamos ver aqui apenas gráfico de coluna e gráfico de linha. Ok? Então, gráfico de linha, quando é que nós usamos esse gráfico aqui? Usamos esse gráfico para poder fazer aqui comparações entre categorias. Esse gráfico, ele nos mostra facilmente o item que mais se destaca do item abaixo da média. Agora, o gráfico de linha, usamos ele para poder visualizar tendências. Esse gráfico é ideal para você poder analisar o comportamento de uma certa variável ao longo do tempo. Então, como disse para os senhores, essa aula é dividida em duas partes, a parte teórica e a parte prática. Então, esta é a parte teórica. Agora, aqui na nossa planilha, vamos pegar nesses dados e criar já os nossos gráficos, ok? Mas, antes de eu prosseguir, até então, estamos percebidos sobre o passo a passo para poder criar um gráfico. Até então, estamos juntos. Domingos, estamos. Ok, vamos então prosseguir aqui. Ok, eu falei para o senhor o seguinte, que nós não temos como criar um gráfico. Lourdes, também estamos juntos. Boa. Não temos como criar um gráfico a partir de uma base de dados. Ok, Mauro, então qual é o próximo passo? É pegar nessa base de dados e transformar uma tabela de resumo. E o recurso que vai nos permitir fazer isso é o recurso Pivot Table ou tabela dinâmica em português. Esse recurso é fantástico porque nos permite resumir grandes bases de dados numa tabela de resumo em pouco tempo. Não importa se a sua base de dados tem, por exemplo, 100 linhas, tem, por exemplo, 1.000 linhas, 10.000 linhas. Ela faz esse trabalho em pouco tempo, ok? Então, como é que aplicamos esse recurso, então, simples, 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 simples? Se você perde tempo no seu dia a dia fazer seus relatórios, então, eu vou te mostrar agora como ganhar tempo. E o bom do Excel é que você consegue aplicar esses conceitos já amanhã no seu local de trabalho. Então, como é que nós criamos, então, aqui a nossa pivot table? Simples.
Clico no primeiro passo, clico em qualquer célula com dado, ok? Qualquer célula, não importa, para o caso que seja coluna ou funcionário, clico em qualquer célula, vou para a guia Insert e aqui vou para Pivot Table. Como eu uso a versão em inglês, Pivot Table, se fosse em português, seria tabela dinâmica. Vou clicar aqui. Ele já selecionou para mim aqui todos os meus dados, como pode ver aqui na marca de seleção. Então, aqui embaixo, ele pede para eu escolher onde eu quero colocar a pivot table. Se será numa nova planilha ou na planilha existente. Para o meu caso aqui, como já preparei aqui essa planilha chamada coluna, então vou pedir para ser na planilha existente e aqui na localização, vou clicar aqui e vou clicar aqui na célula A1. Daí é só clicar em OK. E veja só o que aconteceu. O Excel, ele fez o que aqui? Esses cabeçalhos aqui, desde o ID até aqui a quantidade de alunos, ele já transformou aqui nesses campos que eu só tenho que manusear, ok? Então, vamos lá. Como é que eu avanço aqui? A análise que eu quero fazer aqui, eu quero saber desses colaboradores que eu tenho aqui, o Lemiro, Mércia, Alo, eh, quantos alunos foram cadastrados por cada funcionário, ok? E para ter essa informação em mão, eu só tenho que fazer dois cliques, só dois cliques só. Preste atenção. Eu quero saber aqui quantos alunos foram cadastrados por cada funcionário. Ou seja, essa análise aqui será de funcionário versus quantidade de alunos. Então, como é que eu faço para ter essa análise em mão em pouco tempo? Chego aqui na coluna ou no campo funcionário, dou um check. O Excel, ele já faz o que aqui para mim? Deixa eu só aumentar aqui o zoom. O Excel, ele já aqui chega nessa coluna e me retorna aqui os valores únicos. São esses três colaboradores. Agora, se eu quiser saber aqui quantos alunos cada um cadastrou, simples. Chego aqui e dou um check e o meu trabalho está pronto. E o meu trabalho, ele está pronto. Eu não preciso usar calculadora para poder ter aqui os meus relatórios. Eu não preciso de levar trabalho para casa, não preciso de trabalhar no final de semana. Usando os recursos nativos do Excel, eu consigo ganhar tempo no meu dia a dia. No meu dia a dia. Então, vamos lá. Como é então que nós criamos aqui o gráfico? Simples. Já temos aqui o, a tabela dinâmica ou pivot table, que é a parte mais difícil. Agora é só diversão. Eu quero criar gráfico. O que eu faço? Clico aqui na pivot table, ok? Vou para a guia insert e aqui é só escolher o gráfico. Só isso. Aqui está o gráfico de coluna. O passo seguinte já é dar vida ao gráfico. Deixa eu só remover, ela reduzir um pouco aqui o zoom. Então, como é que eu faço para dar vida a esse gráfico? Esse gráfico aqui está bem poluído. Então, chego aqui nessa legenda, botão direito, delete. Chego nesse eixo, botão direito, delete. Chego aqui nessa linha e sobre essa linha, nunca clicar aqui em cima não vai conseguir selecionar as linhas. Tem que ser numa linha aqui dentro, por exemplo. Clico nesta, botão direito e delete. Agora, Mauro, como é que eu faço para ver esse número aqui? Veja só, quando eu chego, aponto o mouse, vem aqui 995. Como é que nós fazemos para colocar o valor aqui em cima? Simples. Chega aqui nesse mais e dá um check aqui no Data Label. Ao fazer isso, o número aparece aqui em cima. Agora, para remover esse último botão aqui, simples também, clica no gráfico, Pivot Chart Analyze e chegado aqui, deixa ela só, vem aqui no Field Buttons e diga aqui Hide All. E o gráfico está aqui pronto. Então, em pouco tempo, eu consigo saber aqui qual colaborador mais cadastra alunos e qual menos cadastra alunos. Mas eu não tinha acesso a essa informação a partir daqui, da base de dados. Então, os gráficos, eles facilitam a conversão dos dados e também facilitam a tomada de decisão. Então, para a colega Lourdes que disse que não sabia criar gráficos, com esse passo a passo conseguiu, assim, abrir a sua mente
Lourdes, sim, consegui. Agora, para a turma no geral, é, tudo percebido até então? Vasco percebido, ok. Domingo estamos kits, boa. Então, vamos prosseguir aqui. Tudo bem. Então, para a próxima tarefa, nós queremos aprender como criar o gráfico de linha. Como eu disse lá na parte teórica, o gráfico de linha ele é ideal para você poder estudar o comportamento de uma certa variável ao longo do tempo. Por exemplo, aqui, eu tenho a coluna data, ok? E tenho aqui a coluna quantidade de alunos. Eu quero saber quantos alunos eu cadastrei ao longo dos meses, por exemplo. Então, como é que eu faço isso? Simples. Vou chegar aqui, primeiro colocar a coluna do mês. Por que a coluna do mês? Porque aqui eu tenho a data, e na data eu tenho o dia, o mês e o ano. Então, eu devo chegar nessa data e extrair o mês, ok? Então, é por isso que eu preparei aqui já a coluna mês. Então, vamos lá. Eu quero aqui extrair o mês. Olhando aqui, 1 de 22 quer dizer que é mês de janeiro. Então, eu quero aqui extrair o mês. Tem profissionais que. Deixa eu só ver a mensagem que está aqui. A Junério, percebido. Boa. Então, tem profissionais que fazem na mão assim, como é mês de janeiro, mês de janeiro, depois fevereiro, aliás, mês de 2, fevereiro, e assim por diante. Eu quero te mostrar como otimizar esse cálculo, como extrair essa informação em pouco tempo. Então, vamos lá. Como é que nós fazemos isso? Vamos usar uma fórmula. Eu quero extrair aqui o mês. Mas antes de eu mostrar a fórmula, alguém faz na mão essa operação, usa uma fórmula, como é que é? Então, só para poder aqui perceber como é que vocês fazem o vosso trabalho no vosso dia a dia. Fazem na mão, usa a fórmula, se usam fórmula, qual é a fórmula que utilizam para poder fazer esse trabalho? Domingos, sou muito manualista, ok? Domingos, está no lugar certo. E os demais, para nós ganharmos tempo, já são 20 e 34. A Junério até Rio usa a mão, Lourdes, para por mês faço a mão. Tá certo, turma? É o seguinte, depois dessa aula, como eu disse para os senhores, vocês não serão mais os mesmos. Eu vou mostrar aqui é, recursos secretos do Excel para vocês poderem ganhar tempo no vosso dia a dia. Tudo bem, vamos lá. Nós queremos aqui extrair o mês. Queremos aqui extrair o mês. Deixa eu só ver aqui meu teclado. Yes, yes, yes. Ok. Queremos aqui extrair o mês nesta data. Como é que nós fazemos isso? Eu como uso a versão em inglês do Excel, mês em inglês é month. Então, vou colocar aqui month. Duplo clique. Ele me pede aqui uma certa data. Vou apontar nessa data, porque eu quero extrair aqui o mês desta data em particular. Fecho parênteses e dou um Enter. Ele me trouxe aqui porque essa data aqui é do mês Mas você concorda comigo que o número não nos remete assim ao mês, não é intuitivo para o mês. Se aqui nós esperamos ver, por exemplo, janeiro, um januário, assim por diante, mas não Então, se você quiser extrair o mês, a função math que eu usei aqui, ela não é prática, ok? Ela não é prática. Então, a forma que vamos usar aqui vai ser a função text em inglês ou função texto em português. Vou clicar aqui duas vezes. Essa função texto possui dois argumentos. O primeiro argumento é o valor, que por acaso aqui vai ser esta data. E aqui, veja só, para mim, para minha versão do Excel, o separador aqui é vírgula. Para você pode ser ponto e vírgula. Então é só reparar quando estiver já a fazer a aplicação desta aula. Vamos lá. Aqui no formato,
É como é que nós queremos enxergar a informação que estamos a extrair aqui. Nós queremos o mês. E como se diz mês em inglês, é month. Então, se eu coloco aqui M. E o formato, o Excel nos obriga a colocar ele entre aspas. Então, não pode esquecer. Se colocar o M apenas, vai acusar o erro. O Excel ele vai gritar para ti. Então, tem que usar aqui o M entre aspas. Tudo bem? E vou dar aqui o Enter. Só que ele mostrou um, ok? Vou clicar aqui duas vezes. Vou colocar aqui um segundo M. E falando nesses M's, não importa se coloca M maiúsculo ou minúsculo, vai dar no mesmo. Veja só, com dois M's, colocou 0, 1. Está a melhorar. Vamos colocar agora o terceiro M. Veja só. Jan, o mês está abreviado. E o quarto M, ele me traz aqui já a palavra inteira, ou seja, o mês por extenso, que é o January. Então, você poder extrair o mês numa data. É só usar a função text, aponta na data e depois coloca aqui o formato entre aspas. Só isso. Esse é o caminho. Você não precisa de trabalhar na mão, não precisa. Não precisa de levar trabalho para casa, ali ficar a bater claro. Depois, "Ih, hoje trabalhei muito. Fez na mão. Não. Tem recursos avançados para você possa otimizar o seu tempo aqui no Excel. Ok? Então, esse é o caminho para que você possa reduzir horas de trabalho manual. Agora, vamos lá aqui. Eu tenho aqui o mês, que é janeiro. Agora, o que acontece? Quando nós fazemos relatórios no Excel, quando nós fazemos dashboard, nós não trabalhamos com o mês por extenso. Por quê? Nós, quando fazemos relatórios, dashboards, o espaço vale ouro. Veja só aqui. O espaço vale ouro. Então, quando nós fazemos dashboards, como este que está a ver aqui, veja só como é que eu dispus aqui o mês. O mês está abreviado, ok? O mês está abreviado. Então, nós, no dia a dia, quando nós fazemos relatórios, nós abreviamos o mês. Eu falei aqui sobre a palavra dashboard, talvez estejam assim, o que é dashboard? Dashboard é uma tela visual, como essa que estão a ver aqui, que reúne os principais dados e indicadores de forma simples, resumida e interativa para facilitar a análise e tomada de decisão. Então, isso que é um dashboard. Para ser mais fácil ainda, nós quando visualizamos o painel de um carro, isso também é um dashboard. Para que nós temos várias informações para que a gente possa tomar uma decisão. Por exemplo, aqui o indicador de combustível estiver mais para o empty aqui, quer dizer que nós devemos parar nas bombas. Então, o que é um dashboard? É um painel visual que tem vários indicadores para nos ajudarem a tomar decisão. E como eu disse, é um painel interativo. Então, aqui, por exemplo, se eu clico aqui nesses botões, eu consigo aqui ver várias facetas. Consigo ver aqui vários cenários destes dados. Veja só. E nessa aula eu vou te mostrar como que você coloca ou como que você clica num botão e faz teu gráfico dançar ainda nesta aula, ok? Ainda nesta aula. Então, é assim como nós trabalhamos com os meses. Quando nós temos um dashboard como este aqui, nós trabalhamos com o mês abreviado, não com o mês todo, né? Por extenso. Então, voltando para a nossa planilha aqui, vou então colocar aqui 3 M's e não 4 M's. E aqui, em vez de chegar aqui arrastar até lá embaixo, não precisa fazer isso. Chega aqui, clica duas vezes e acabou. Veja só, até lá embaixo está preenchido. Mauro, se tiver 1000 linhas, vai funcionar do mesmo jeito. Vai funcionar do mesmo jeito. Esse truque de clicar duas vezes é familiar ou é novidade? Peço que escreva para mim aqui nos comentários. Esse truque aqui de clicar duas vezes, se é familiar ou se é novidade. Só para que eu possa saber aqui. Domingos familiar, boa. Lourdes familiar, boa.
A janeiro familiar. Boa, 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 boa. Então, dessa maneira, nós vamos trabalhando e ganhando assim ou economizando muito tempo aqui no Excel. Perfeito. Vamos prosseguir então aqui. Nós queremos então criar o nosso gráfico de linha. Então, como é que nós fazemos isso? Temos aqui a nossa base de dados assim, completa, preenchida. Queremos agora criar o gráfico de linha. Para fazer isso é muito simples. Temos que pegar nessa base de dados e transformar numa tabela resumo. E como que nós fazemos isso? Utilizando o recurso pivot table ou tabela dinâmica. Então, vou clicar aqui em qualquer célula. Em seguida, vou para a guia Insert Pivot Table e vou aqui escolher o gráfico de... Aliás, aqui no caminho, onde eu quero mostrar a Pivot Table, escolher aqui na planilha existente e na localização eu vou até o gráfico, a planilha linha. Chegando aqui, vou apontar na célula A1 e vou clicar aqui em OK. Só isso. Só mesmo para poder, assim, organizar o meu trabalho. Então, aqui está. E aqui, eu quero fazer qual análise? Eu quero aqui visualizar a informação do mês e aqui da quantidade de alunos. Veja só, em pouco tempo tenho esta informação em mão. Veja só, já consigo saber aqui quantos alunos eu cadastrei em cada mês. Você não precisa de calculadora para poder fazer os seus relatórios. O Excel tem ferramentas avançadas que você possa otimizar o seu dia a dia. Eu tenho um aluno chamado Edson Novella que trabalha no Terramar. Ele falou para mim o seguinte, ou antes, né? Eh, eu perguntei ao Edson, quando ele concluiu sua formação, o que lhe motivou a se inscrever? Ele falou para mim o seguinte, que ele, quando fazia seus trabalhos no dia a dia, ele perdia muito tempo e fazia seu trabalho de forma manual, de forma arcaica. E algo que chamou minha atenção foi quando ele falou para mim o seguinte, que, sabes, Mauro, eu senti que tinha uma forma melhor, uma forma inteligente de fazer o meu trabalho. Só que eu não sabia como fazer isso. Eh, mas depois que conheci o nosso trabalho na internet, ele reduziu uma semana de trabalho manual para apenas um clique. Ele disse que para poder compilar os dados de várias sucursais da Terramar, ele perdia uma semana, mas depois que dominou esses recursos que eu estou a te apresentar aqui, posso fazer isso em apenas um clique. Esse é o poder do Excel quando ele é usado da maneira certa. Seguindo aqui com a nossa aula. Então, como é que nós criamos gráfico de linha? Como eu disse para os senhores, a parte mais difícil está aqui, que nós fizemos em 2 cliques. Essa é a parte mais difícil que nós fizemos em 2 cliques. Então, para criar gráfico daqui para frente é simples. Como é que eu faço isso? Clico na pivot table, é muito importante isso. Clica aqui para que nós possamos aqui situar o Excel. Depois, guia insert. Então, aqui, nessa opção que eu mostrei da outra vez, é para você poder criar gráfico de coluna ou gráfico de barra. Mas nós, como queremos gráfico de linha, tem que ser agora nesse grupo aqui embaixo. Em relação ao gráfico de linha, eu vou usar esse gráfico aqui, que é o Line with Markers. Marcas são esses marcadores, essas bolinhas que aparecem aqui. Dá um charme para o gráfico. Então, aqui está o nosso gráfico, mas como nós vimos no outro caso, temos que depois dar vida a esse gráfico, porque ele está bem poluído. Então, clico aqui nessa legenda, vou deletar. Clico aqui nesse eixo, vou deletar. Clico aqui nessa linha, vou deletar. Agora, para mover esse botão, tem um outro caminho fora aquele que eu mostrei da outra vez, que é chegar aqui em cima, botão direito, e vai até o Hide All Fields on Chart. Vou clicar aqui e desaparecem também todas aquelas opções. E aqui, por exemplo, eu posso colocar, por exemplo, aderência por mês. Aqui está. E Mauro, como é que eu faço para visualizar os números aqui em cima simples? Clica aqui em cima e aqui tem que ter muita atenção.
Aqui temos duas opções semelhantes, que é o Data Table e o Data Label, ok? O que nós queremos ver aqui são os valores aqui em cima. E chamamos de rótulo ou label. Não tem que ser aqui Data Label. Veja só. Cliquei aqui e aqui está a opção. Mas nós queremos ir além, né? Nós queremos ir além. Nós queremos gerar aquele efeito uau. Nós queremos suavizar esse gráfico para ele ficar mais bonito. E como é que nós fazemos isso? Chega aqui na linha, botão direito e última opção, Format Data Série. Vou clicar aqui e aqui eu vou para o baldinho e aqui no baldinho vou até a última opção, que é o Smoothed Line. Veja só como é que o gráfico está agora. E veja só como o gráfico fica depois. Veja só como é que fica o gráfico. Bem elegante. Então, esse aqui é o gráfico de linha. Então, voltando aqui para os participantes. Vamos supor que o chefe da Lourdes pergunta a Lourdes na reunião, mas Lourdes, tudo bem, estou a enxergar aqui o comportamento por causa aqui das matrículas mês a mês, mas como é que foi o comportamento do Excel em particular, mês a mês? A Lourdes, sendo especialista em Excel, como é que ela faria? Simples. Clica no gráfico, com a maior tranquilidade. Clica no gráfico, Pivot Chart Analyze, depois clica no Slicer, que é o filtro. Só tem esse funil aqui. Clica aqui no filtro. Então, como o chefe aqui pediu o comportamento da aderência para o curso de Excel, então marca aqui o curso, depois clica em OK. E o Excel nos retorna aqui todos os cursos que nós temos na nossa base de dados, que vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que são esses três cursos que temos aqui, o Excel, o PowerPoint e o Word. Então, o Excel, ele fez o que aqui? Ele nos retornou aqui os três cursos. Então, como o chefe pediu o curso de Excel, clica no Excel. Só isso. Clica no Excel, aqui está o comportamento. PowerPoint, aqui está o comportamento. Então, veja só, cada clique, o Excel ele vai respondendo. Apenas isso. Assim, nós temos um acelerador dinâmico e bonito aqui no Excel. Então, esses são os princípios para que a gente possa criar aqui esse tipo de dashboard. Claro, esse aqui já está mais elaborado, mas veja só, eu vou clicando aqui nesses botões e todos os gráficos respondem, ok? Todos os gráficos respondem. Então, nessa aula, eu ensinei aos senhores como fazer um relatório dinâmico, bonito e que dança aqui no Excel. Ok? Então, indo já para o final da nossa aula, eh, qual é o vosso feedback sobre a aula de hoje? Ok, Domingos disse aqui que a aula foi produtiva. Ok, e os demais? Lourdes, muito boa a aula, aprendi coisas novas. Ok, e os demais? Todo mundo deve comentar, né? Todo mundo deve aqui comentar. Eh, Vasco, do meu lado, foi boa, interessante e produtiva, vai fazer uma diferença. Ok. A Junério, perfeita, abriu a minha mente. Ok, então, enquanto todos vão comentando aqui, eu vou dar aqui as últimas considerações. É o seguinte, que é dessa maneira que nós conseguimos, assim, otimizar o nosso trabalho, diminuir horas de trabalho manual para poucos cliques e ainda criar aquele efeito uau para o nosso chefe. Então, nessa aula eu mostrei aos senhores como criar ou como gerar insight, como pegar uma grande base de dados com muitas informações, resumir essa base de dados e ainda criar um gráfico dinâmico, bonito em um pouco tempo. Ao dominar essa habilidade, você facilmente vai se destacar,
no local de trabalho, ok? Então, senhoras e senhores, foi bom estar aqui convosco a falarmos sobre o Excel e eu quero parabenizar os senhores. É, 2052, estamos aqui a falar sobre Excel. Não, os senhores estão de parabéns. Daúde, novas ferramentas e confesso que devo rever, se calhar, visando a aula gravada, terei o domínio desejado. Contudo, agradeço pelo input bom. E aqui, pegando o gancho do Daúde, um dos maiores benefícios da aula online é que você pode ver a aula quantas vezes você quiser. Porque eu aqui, sendo especialista em Excel, eu fui para essa opção, cliquei aqui, cliquei ali e tudo mais. Mas agora, para vocês que ainda estão a se familiarizar com essas ferramentas, precisam de ver essa aula muitas e muitas vezes, né? Para que possam fixar esse conceito. Então, sim, eu vou disponibilizar a aula gravada. A Lourdes perguntou aqui onde ficará gravada a aula. É o seguinte, a princípio, vocês estão num grupo que eu vos mandei o link no LinkedIn. Então, eu vou mandar lá o link da aula juntamente com o ficheiro para que possam praticar, porque a aula não vale nada sem o ficheiro para poderem praticar. Então, vou mandar os dois arquivos para os senhores até amanhã, ok? Então, senhoras e senhores, foi bom estar aqui convosco. Vamos parar por aqui hoje e até na quinta-feira. Até na quinta-feira. A Junério já agradeceu aqui, Lourdes também já agradeceu, Domingos também agradeceu. Boa.